Bom, boa tarde de novo a todos. Então, na verdade, o que eu vou falar? Vou falar sobre cerâmica, algo que foge um pouquinho de todas essas, digamos, essas apresentações. Mas, como o Márcio já introduziu, o que eu achei interessante, é que nós precisamos saber exatamente o que significa essa produção cerâmica do norte da África. É uma produção cerâmica que, hoje em dia, já está bem mais conhecida, né? Então, houve um andamento dessas pesquisas, do conhecimento, digamos que bastante positivo, a partir dos últimos 25 anos, por exemplo, né? Mais especificamente. E é disso que eu vou tratar, quer dizer, o tipo de método, o tipo de pesquisa, a associação entre vários métodos para esse conhecimento. Então, o título da minha apresentação, Rastreabilidade nos estudos arqueológicos, nas pesquisas, enfim, na arqueologia romana, da cerâmica romana. Da cerâmica romana. Então, na verdade, o que vem a ser essa rastreabilidade? Eu chego à conclusão que se chama cadeia operatória, né? Um nome mais simples de denominar todo esse processo, né? De pesquisa da cerâmica, ou seja, uma capacidade de encontrar para um determinado produto o traço de cada uma das etapas de sua concepção, de sua fabricação e de sua distribuição, como também a proveniência de seus componentes. Então, isso depende de um amadurecimento da pesquisa, de uma racionalização, né, para se chegar a algum resultado mais concreto. Então, falando especificamente do norte da África, o Márcio começou a comentar, nós temos um entrave, né, que se refere à pouca variabilidade do tipo de rocha que tem nessa região e do tipo de sedimento produzido também, né, que é essa destruição dessas rochas com o tempo, né? Então, são sedimentos produzidos. Isso, em termos de conhecimento que pode ser feito a partir dessa produção cerâmica, ou seja, das pastas cerâmicas, torna isso extremamente complicado, porque nós podemos ter as mesmas características da pasta cerâmica em lugares muito distanciados, né, com tipos cerâmicos bastante diferentes, ou seja, algum tipo cerâmico que está no extremo oriente dessa área do norte da África pode ser muito diferente de outro tipo cerâmico e a mesma pasta aparece. Então, isso dificulta muito esse tipo de pesquisa, que exatamente leva um tipo de método, né, que junta a pesquisa arqueológica, ou seja, a pesquisa da tipologia, com a pesquisa arqueométrica, ou pesquisa petográfica, que o Márcio estava se referindo, né, que é a composição, né, da pasta cerâmica, dos sedimentos que compõem esses vasos. Então, o que eu vou falar, na verdade, é sobre o processo dessas investigações. Quando eu estou falando de investigações anteriores, então vamos nos referir a mais ou menos uns 25 anos para cá. Como é que isso andou, né? Então, nós temos esse tipo de metodologia, a arqueologia, né, a pesquisa arqueológica, o estudo de coleções cerâmicas na tipologia, ou localização das oficinas no terreno, associada à pesquisa arqueométrica, que são as análises geoquímicas e petrográficas. E também nós temos, associado a isso, como é que isso pode ter um desenvolvimento mais efetivo, que são esses trabalhos cooperativos sistemáticos, né? São equipes multidisciplinares locais. A Cristina estava falando um pouco das pesquisas arqueológicas, que juntam pesquisadores dessas áreas, da Tunísia, da Líbia, da Argélia, né? E pesquisas de grupos estrangeiros,
franceses, italianos e ingleses, sobretudo, que fizeram bem essas pesquisas cerâmicas. E as prospecções de sítios de produção cerâmica, documentação gráfica, fotográfica, perfis, bordas, timbres, etc. Né? E a pesquisa arqueométrica, que são essas análises geoquímicas e petrográficas. Então, nós temos, para ter conhecimento dessa produção cerâmica desse norte da África, nós temos outros estudos que confirmam, né, o nível de produção a que se chegou, né, dessa produção e de exportação cerâmica, que são as saídas de exportação, por exemplo, esse conhecimento desses portos artificiais, né, os estudos epigráficos, os estudos arqueométricos, em 2 níveis, por exemplo, os estudos de conteúdos dessas vasilhas e a associação entre essas vasilhas finas, que seria a cerâmica sigilata africana, e ânforas. E o consumo conspícuo da região continental. Isso é uma parte muito importante, porque até um determinado tempo atrás não se tinha ideia do nível de produção desse interior, desse norte da África, que compunha, então, e identificava que realmente havia uma produção para um consumo local e mostrava também a riqueza da região, que não era tão conhecida. Então, nós temos tipografias específicas, né, dessas regiões e finalizando com análise do panorama geral e os últimos resultados e os exemplos desses avanços. Bom, em relação às saídas de exportação, esses portos artificiais, nós sabemos que existe um conjunto de evidências que até bem recentemente, então são estudos do tipo 2014, 2010, né, começou por aí, um estudo mais sistemático a respeito desses portos artificiais, né? E eram muito desprezadas essas imagens, essa ideia desse litoral norte-africano com relação à possibilidade de terem portos, né? Então, através desses comentários desses autores antigos, até mais recentemente, se desprezava esse tipo de escavação, de pesquisa arqueológica da costa, né? E a opinião desses autores antigos, o Salluste, Strabão, Plínio Velho, Pompônio Melo, comentavam que a costa norte-africana, naturalmente, não tinha portos, tinham só pequenos portos desorganizados, tinha uma aparência geral pobre. E isso desestimulava a pesquisa arqueológica, que mostra, como vocês estão vendo aqui, a quantidade de evidências de toda a costa, né? Nós temos aqui, ao longo de toda a costa, de escoamento dessa produção, 29 estruturas definitivas foram descobertas e 16 prováveis. Através de que tipo de vestígios que se fazia, né? Através dos moles, dos cais, recintos, quebra-mares, enfim, uma série de vestígios que evidenciam uma construção específica de um porto artificial para que houvesse esse escoamento. E, naturalmente, tinha que ter esse porto, a quantidade de portos artificiais pelo volume de cerâmica que foi exportada. Então, os portos naturais conhecidos jamais dariam conta dessa quantidade de cerâmica produzida, né? A partir do século IV ao século VI DC, depois de Cristo, então se tem a construção maior dessa quantidade de portos artificiais. E outros estudos de apoio a essa produção, por exemplo, identificação através da epigrafia, né? Então, por exemplo, esse tipo de timbre, né, da cerâmica fina tripolitana, dessa região aqui do norte de Leptis Magna, né, pertinho, e uma oficina TUT, tipo tripolitana 1 tardia, enfim, uma classificação tipológica de uma determinada cerâmica. Então, dá uma indicação específica da produção e da região para onde ela pode ter ido. E estudos arqueométricos, os exames, então, dos conteúdos desses vasilhames, né? E a associação entre ânforas e sigilatas africanas, que é um questionamento do modelo clássico. Eu vou explicar o que é. Por exemplo, exame dos conteúdos, nós sabemos que todas as ânforas, ou então, as ânforas não são todas para óleo, né? Nós temos 2 tipos de ânforas, né? Com uma menor, né, chamada africana 1 piccolo, que era para óleo, mas ela tem o mesmo timbre,
mas eles têm tamanhos diferentes e produtos diferentes. Então, essa aqui teria o mesmo timbre, e a africana grande podia ser ou para salsamento ou salmoura, né, esse produto com peixe, sal e vinho. E nós temos outro tipo de diferenciação, né, a associação entre ânforas e sigilatas africanas. O que é o modelo clássico? O modelo clássico achava que, realmente, o óleo era o motor da economia africana. Então, tinha uma grande quantidade de produção de óleo e exportado. E, juntamente com essas ânforas de óleo, iriam essas vasilhas que a gente denomina cerâmica sigilata. São essas formas aqui, né? Esses pratos, essas tigelas, enfim. Então, o que aconteceu? Toda a pesquisa desses tipos de vasilhas no Oriente começou. A primeira pesquisa começou no Oriente, né, nessa zona oriental. E se percebeu que o fluxo dessas vasilhas não era o mesmo fluxo das ânforas. Então, não tem como associação esse óleo, produto, que seria o grande motor da economia africana, ligado a essas vasilhas que chegavam em grande número, né? Então, o que foi examinado melhor? Foi visto que as ânforas e as vasilhas sigilatas vinham de lugares diferentes. E quais seriam esses lugares, né? Esses timbres, por exemplo, as ânforas eram feitas em vilas costeiras, né? Nós vamos examinar mais essa zona aqui. Então, nós temos na costa, tá, em Ponto Grande aqui, essa produção de ânforas vindas com esses timbres, e essas ânforas iam para a Hóstia, né, a partir do século II para frente. E elas eram provenientes dessa região aqui e vinham com esses símbolos. Eram as oficinas, né, Radumento, Lepti, Minos, Tapsus, né, Selectum, etc. E, por outro lado, de onde vinham essas vasilhas sigilatas? Elas vinham a mais de 100 quilômetros dessa costa, né? E descobriu-se, inclusive, que o tipo de terra, né, onde eram produzidas essas vasilhas sigilatas, não eram terras apropriadas para o cultivo de óleo, de oliva, né? E sim para o trigo. Então, tem essa associação muito direta, que essa vasilha de sigilata ia para o Oriente acompanhando o trigo, que era a grande mercadoria exportada para o Oriente, né? Então, tem essa desvinculação entre essas duas coisas. Aqui nós temos uma vasilha sigilata, um tipo de tigela, né, que é uma reprodução, né, e o conteúdo, né, dessas tigelas colocadas no forno nesse recipiente. Então, é uma proposta de como elas eram empilhadas para queima, né? É uma reconstituição, uma caixa de queima. Bom, então, essa ocorrência de distorções entre difusão de ânforas sigilatas, no Oriente nós temos durante todo o período romano, ou seja, no Oriente nós não temos essa desvinculação entre vasilhas e tigelas. E, no Ocidente, nós vamos ter, a partir do século I só, a chegada do óleo, né? Porque quando houve o desenvolvimento da oleocultura africana. E conímbroga também aparece no século V depois de Cristo. Então, um outro ponto, né, de conhecimento da produção dessas vasilhas, né, dessa cerâmica, é exatamente aquilo de explorar o interior dessa parte do território africano, né, do norte da África. Então, essa região continental tinha tipologias específicas, que a gente chama de sítios de consumo. Tá? Então, nós temos a África, então, um grande consumidor, e produzia esses tipos de ânforas locais e que lá ficavam. E, por ser no interior mesmo, podia ter condição de fazer a ânfora e usar o óleo lá mesmo, porque se fosse produzido no interior, como de fato se acharam essas oficinas aqui, não teria condição de transportar um vaso, enfim, uma ânfora que é tão pesada até o litoral. Não tinha o menor sentido. Então, essas ânforas que eram exportadas eram mais produzidas próximos da costa.
Aqui outro tipo de ânfora, né, desse golfo produzida na costa, né. Aqui outro de Bengasa, na Tunísia, são tipos locais. Então, essas cerâmicas comuns e as ânforas, ou seja, a cerâmica que nós vamos ver para frente agora, que é a cerâmica culinária, elas eram associadas à mesma produção de ânfora, né? São tratadas em conjunto, porque elas parecem ter sido produzidas nas mesmas oficinas, com as mesmas matérias-primas e com as mesmas técnicas. E quais são as metodologias de análise, né? Como sempre, a análise petrográfica e a caracterização das pastas. E as evidências arqueológicas, sobretudo para as ânforas, é a tipologia, né? Esse exame de toda a variação de tipos e reconhecimento específico de onde eram produzidos esses tipos. Então, essas cerâmicas culinárias tiveram uma enorme importância no consumo local e também exportadas. Elas foram bastante exportadas, dependendo da região em que elas eram produzidas, né? Então, aqui nós temos essa produção na Líbia, né, Leptis magna. Nós temos essa aqui na Tunísia, né, na Sidi Jadid, e essa aqui são uma vasilha composta, enfim, de dois períodos diferentes, né? São só exemplos, mas são produzidas em períodos diferentes. E as cerâmicas culinárias, né, estou continuando as formas dessas cerâmicas que nós vemos aqui, né, produção local e consumo local também. E, no panorama geral, o que nós temos, né? Nós temos esses contrastes no norte da África. Por um lado, nós temos uma definição geopolítica muito clara do período romano, ou seja, a paisagem muda muito, né, montanhas, planícies, etc. Porém, né, nós temos uma definição geológica, ou seja, essa variabilidade litológica, ou seja, das rochas, né, e sedimentológica é muito pobre. Então, tem uma dificuldade enorme de diferenciar os materiais cerâmicos com pontos distantes, né, de produção, né. E as pesquisas se resumem numa integração de abordagens arqueológicas e petrográficas, e com a integração de equipes multinacionais, né. E os resultados quais são que nós temos hoje em dia, né? Mais precisão em termos de classificação, proveniência e difusão de algumas cerâmicas tardias norte-africanas, novos dados da origem das principais classes da cerâmica africana, melhor caracterização de diferentes oficinas de ânforas na costa tunisiana, indicação de marcadores. Quer dizer, embora haja essa pouca variação litológica, às vezes, com exames mais específicos, se consegue diferenciar alguma coisa, né? E identificação de novas produções de cerâmica culinária em regiões pouco exploradas, como a Tripolitana Oriental, a Argélia Central e a Numídia Interior. Então, isso fez uma diferença gigantesca no conhecimento e na explicação desse enorme volume de produção. E ainda outros resultados, né, mais tipos de ânforas caracterizados sob um ponto de vista integrado, permitindo a formulação de novas hipóteses sobre sua origem. Foi anexada a área de Leptis magna. A maioria da produção de vasilhas de mesa sigilata tripolitana e culinária, quer dizer que vocês veem que, mesmo estando ali na costa, ela podia ser uma vasilha comum, enquanto a sigilata era bem exportada, né? Ânforas do tipo tripolitano, são vários tipos, enfim, de ânforas. Identificação de imitações, isso é que é muito interessante, né? Mesmo com tipologia tipicamente africana, como cerâmicas culinárias africanas da Espanha, ou seja, há tipos completamente idênticos feitos na Espanha, mas se a gente vai ver a composição, né, petrográfica, nós vemos que tem inclusões bem típicas do ponto desse local de fabricação na Espanha. Então, no produto final, que é a única maneira útil de permitir uma boa interpretação da distribuição das mercadorias africanas, nós temos uma tipologia eficiente, que é uma rotulagem eficaz, uma indicação de uma data de fabricação presumida, um controle da origem geográfica, e essa noção, que eu estava me referindo de rastreabilidade no âmbito do consumo, vai levar à interrogação das mercadorias, né? Leva a isso que importa, né? O que circulava, não só a cerâmica, mas o que ela continha, né? São os objetos cerâmicos que constituíam as embalagens, que poderiam ser as ânforas, ou um dos produtos de acompanhamento, que seriam as vasilhas, como eu dei o exemplo do trigo, né, que é o mais conhecido, né. Então,
Essa referência das pesquisas atuais para uma organização rigorosa, nós temos nomenclatura, região de produção, mercadorias associadas, com o objetivo de uma boa interpretação econômica da difusão das cerâmicas da África romana. Então, aqui nós temos um mapa geral do progresso desse conhecimento, né, das áreas que produzem, assim, dessas áreas produzidas, onde eram produzidas essas cerâmicas. Né, nós temos oficinas de ânforas com atestados pela epigrafia ou encontradas no local, são todas esses triangulinhos pretinhos, né? Algumas zonas que se tem uma ideia hipotética de produção. Essas oficinas sigilatas, essas vermelhinhas aqui, que foram encontradas no lugar, no local, uma zona de produção, esse DID, né? Aqui é assegurada, né? Essa aqui é uma sigilata numídica, né? Aqui nesse interior, que não se conhecia, né? E uma terra sigilata tripolitana também, para cá. Né? Mas, então, são as principais ânforas. Então, aqui são os mapas, né, mais localizados, né, de todas essas oficinas e esses percursos também que podiam ligar os locais de produção. Na Tripolitana Central, né? E também esse aqui na Bizacena, que é na parte da Tunísia, né? Israel tunisiano, todo detalhe, que é uma enorme concentração de produção. E, finalmente, essa Tunísia setentrional aqui, nessa região do Cabo Bom, né, aqui em cima. Bom, então, essencialmente era isso que eu queria apresentar, quer dizer, o nível de conhecimento que foi desenvolvido nesses, digamos, 25 anos para cá. Começou uma intensificação desse tipo de pesquisa e um conjunto, né, de grupos, enfim, de pesquisadores, seja em termos arqueométricos, quanto arqueológicos, que é a base da pesquisa da cerâmica, né, e a forma que se chegou, então, a esse desenvolvimento, unindo outras disciplinas, né, de conhecimento, de outros tipos de análises também, para que se tenha essa noção do volume que se chegou a exportar e que era um mistério, né? Quer dizer, não se sabia o quanto que era produzido, inclusive, no interior do continente, para dar noção da riqueza local. Produção e consumo local também, porque não era a ideia que se fazia era só a exportação e se desprezava, enfim, essa área central, não se tinha conhecimento. E por ser também uma coisa extremamente uniforme em termos sedimentológicos e petrológicos. E é isso.